Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos nesta noite, porque Tu és o nosso Deus, é o nosso Pai. Muito obrigado, Deus querido, por todas as coisas que Tens feito, Pai, pelas Tuas maravilhas, pelas bênçãos, por tudo, Pai, somos gratos ao Senhor. Agora nós temos cantado, temos adorado o Teu santo nome, os louvores. Agora, Pai, vamos ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, conhecedor profundo da mente, da alma, do coração humano, venha falar conosco, Pai, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22, até o verso de número 28. Aliás, até o verso de número 26. Marcos 8, de 22 até o verso de número 26. Dá para ler aqui? Vamos tentar ler juntos aqui? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr as mãos nos seus olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido e já via ao longo e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém. Graças a Deus. Até aí. Irmãos, todos nós, quem mora no Brasil, eu acho que quem mora no Ocidente, na América do Norte, do Sul, né, Central, é impossível você conversar com uma pessoa e essa pessoa não saber de Jesus. Ela tem alguma noção, ela vai dizer alguma coisa, né? Acho que é impossível que alguém fale: eu nunca ouvi falar de Jesus, não sei quem é Jesus. Não vai ter isso. Acho que todas as pessoas da América do Norte, do Sul, né, América Central, sabe. Se você conversar com as pessoas na rua, as pessoas têm a sua noção de Jesus, têm a sua ideia a respeito de Jesus, têm o seu pensamento, né? Então, todo mundo que você vai conversar, sabe dizer e sabe falar alguma coisa de Jesus. Mas, irmãos, muitas vezes as pessoas têm um conhecimento superficial de Jesus. Aquilo que a família fala, que os amigos talvez falam, talvez a pessoa foi, enquanto criança, foi batizada, aquela coisa toda. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer de Jesus, e ler as histórias de Jesus, e você vê os milagres de Jesus, então você começa a se surpreender, de Jesus, né, do dia a dia de Jesus, e da forma e da maneira como Jesus age muitas vezes. Verdade? Então, os milagres de Jesus, eles não são assim, quando Jesus faz seus milagres, ele não está interessado assim em se mostrar, né, aquela história da megalomania, né, de ser grande. Não, ele faz os milagres, mas a visão de Jesus em realizar milagres é para que as pessoas pudessem ter ciência e noção do reino de Deus, né? Então, mas os milagres têm os seus ensinamentos.
E este milagre aqui, dessa cura do cego de Betsaida, ele é um milagre que é interessante, e ele chama a atenção da gente. É um milagre interessante, e ele chama a atenção da gente, entende? Porque, veja bem, o texto fala assim que, então chegaram a Betsaida, eles trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Olha, Jesus chegou a Betsaida, as pessoas ouviam a sua fama, né, a sua história, tudo. O que fizeram? Então, Jesus está aqui na cidade e tal. Então trouxeram aquele cego na expectativa de que Jesus ia tocar naquele cego e que Jesus o curaria. Né? Falou, ele está na cidade, Jesus está aí, ali tem um cego, vamos pegar aquele cego, vamos levar lá para que ele possa curar esse cego e tal, né, beleza. Aí chegaram lá, o que Jesus faz? E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Uma coisa interessante, irmãos, eu acho que havia aquela expectativa, né? Vamos levar até Jesus esse cego aqui, ele vai tocar nesse cego, ele vai curar esse cego, vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção, porque nós somos assim muitas vezes, nós achamos que Jesus vai fazer uma coisa, você ora para Jesus fazer uma coisa, Deus fazer uma coisa, e você parece que imagina e cria aquele entendimento, aquela intenção, né? Aquela coisa, não, vai fazer assim, vai desse jeito. Aí você ora, você pede, você fala, você cria uma imagem na sua cabeça, depois você fica pensando, puxa, acho que Deus não resolveu a minha oração, Deus não me ouviu, não escutou, né? Não atendeu. Mas Jesus tem o jeito dele de fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, né? Você tem aquela expectativa, olha, ele vai curar esse cego aqui, vai ser bênção, vai ser maravilha e tal. Aí ele pegou e falou assim, olha, e Jesus tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Ele poderia curar ali naquele lugar? Ele poderia curar naquele lugar, né? Tinha como. Mas ele pegou aquele cego pela mão, e ele conduziu aquele cego para fora da aldeia. E aqui, irmãos, tem uma lição profunda para a gente. Você precisa de Jesus? Você precisa de uma bênção? Você precisa de uma vitória? Você tem alguma coisa para chegar até Jesus? Fala, Jesus, eu estou aqui, eu tenho essa necessidade. Então, a primeira coisa que deve acontecer na vida das pessoas, elas se deixarem ser guiadas por Jesus. As pessoas não querem ser guiadas, elas querem um milagre, elas querem uma bênção, elas querem uma vitória, né? Mas elas não querem se deixar ser guiadas por Jesus, não querem ser conduzidas por Jesus. É verdade? Então ele pegou na mão daquele cego e ele conduziu aquele cego para fora da cidade. É difícil ser conduzido por Jesus. É muito difícil. Nós queremos ser dono da nossa vida, dos nossos direitos, não é verdade? A gente não tem meus direitos, minhas vontades, minhas paixões, meus desejos, o meu ego. Eu tenho coisas a fazer, eu tenho coisas a realizar, eu tenho sonhos e projetos. Então eu não posso ser guiado por Jesus, eu não posso ter compromisso com Jesus. Verdade? Eu não posso ter assim compromisso, eu não posso ter assim ser guiado por ele. Eu tenho a minha vida particular e pessoal. Aquele cego ele fala, olha, eu não vou lá, vou sair, por que sair fora? Não, me cura eu aqui mesmo, né? Eu estou aqui, cura aqui, por que eu tenho que ser guiado para fora da cidade e longe? Mas o cego foi obedientemente, ele foi guiado por Jesus. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas elas não querem ser guiadas por Jesus, até que elas querem um milagre, até que elas querem uma bênção, na verdade. Mas quando existe aquela proposta de Jesus, irmãos, ele é muito liberal, né? Nós, às vezes, queremos conversar com as pessoas, falam, você precisa aceitar Jesus, você precisa ir para a igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você precisa disso, precisa daquilo. A pessoa, não, acho que não. Jesus não fala assim, ele fala, se alguém quiser vir para mim,
para Jesus, ele fala: se alguém quiser vir após mim, se quiser vir, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Ele diz: Senhor, eu deixo a minha vontade nesse cantinho, eu deixo o meu ego aqui, deixo os meus projetos aqui, e os meus sonhos aqui, e eu vou seguir o Senhor. Isso que ele fala. Se alguém quiser vir após mim. Nós às vezes queremos insistir com as pessoas: não, vamos lá, você é tão bonitinho, você é tão fofinho, vamos lá, você é tão queridinho, não é verdade? Você é tão bonitinho, vamos lá, Jesus gosta de você, Deus gosta de você, você é uma coisa rara, sem você o mundo para, beleza? Eu penso: eu não vou, não gosto, não sei o que quiser, não sei, não é verdade? Jesus fala assim: olha, se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo. Aí, irmãos, eu fico pensando assim, ele chega ali, pega na mão daquele cego, e ele vai conduzindo o cego para fora da cidade. E eu fico pensando, o cego não perguntou, né? Porque a gente é cheio de cobrar explicação, não é verdade? A gente quer uma explicação. Com quem Caim casou aqui? Você vai saber da mulher? Com quem Caim casou? Tem esse negocinho? Com quem Caim casou? Quer saber da mulher do Caim? Faz tanto tempo que Caim casou, já morreu, foi embora, não é verdade? Com quem Caim casou? Uma pergunta aqui: com quem Caim casou? Com quem não sei o quê? Não. Então, a gente é cheio de questionamentos, né? Por quê? Não é assim mesmo? Fala assim: fulano, faz assim, mas por quê? O cego não teve questionamento. Pegou pela sua mão e foi conduzindo para fora, foi levando para fora. Agora, irmãos, então essa primeira lição para a vida da gente é que, se nós quisermos a bênção de Jesus, se nós quisermos o milagre de Jesus, primeira coisa nossa é nos deixarmos ser guiados por Jesus, deixar que Ele nos leva. E às vezes, amados, de uma forma que a gente não entende, não compreende, porque quem é que ia entender os motivos e as razões pelas quais Jesus levava aquele cego para fora da cidade? Ele era Deus, ele podia curar ali, fazer um milagre ali. Como é que ia explicar? Por que tem que ir lá fora da cidade? Por que tem que sair daqui? Não pode ser aqui mesmo? O senhor pode fazer aqui? O cego não teve o questionamento. Ele acompanhou Jesus. Ele foi com Jesus. Agora, irmãos, tem uma coisa interessante que eu acho que Jesus queria até ensinar alguma coisa para a gente, sabe por quê? Olha, eu acho que é Lucas capítulo 10, versículo 13, eu acho que é isso mesmo, Lucas 10, 13, se eu não estou enganado, tomara que eu não esteja enganado, né? E tem uma coisa interessante a respeito dessa cidade aqui. Eu achei interessante isso aqui, sabia? Lucas 10, 13. Olha aqui, ele fala assim: ai de ti, está ali o texto ali? Vamos ler juntos comigo? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que vós foram feitas, já há muito assentados em saco de pano grosseiro e cinza, estariam arrependidos. Então, Jesus fala assim, ele dá uma sentença para Betsaida. Então, Betsaida é uma cidade de incrédulos. Falou assim: em ti tivesse operado os sinais que aconteceu em Tiro e Sidom, há muito tempo que eles teriam se arrependido. Então, ele dá a entender assim que era uma cidade de incrédulos. Porque Jesus não pôde fazer, o que ele fala assim, que ele não pôde fazer naquela cidade os milagres que ele gostaria de fazer. Mas agora aqui, ele fala assim: ai de ti, porque se em ti tivesse acontecido, ai de ti, Betsaida, se acontecesse em ti os sinais que aconteceram, né, há muito que eles teriam se arrependido, é verdade? Então, irmãos, o contexto dá a gente o entendimento de que ali havia uma cidade de incrédula, coração duro. E esta é uma segunda lição: se você quiser a bênção de Deus, não fique com incrédulos. Não fique com pessoa do coração duro. Amém? Porque às vezes pessoas elas querem andar com pessoas de coração duro, pessoas incrédulas. Não é proibido, não é pecado, você até pode andar. Se você puder influenciá-los,
se você tem condição para poder influenciar, mas se você não tem uma estrutura pronta, uma estrutura assim, estrutura de fé, de comunhão com Jesus, de crescimento espiritual, essas pessoas incrédulas, elas vão influenciar a sua vida. Irmãos, e como gente ruim influencia gente ruim, não é verdade? Você vê que gente ruim consegue andar com gente ruim, forma as panelinhas rapidinho de gente ruim. Então, Jesus, acho que ele dá um ensinamento para a gente. Pegou aquele cego, tirou daquela cidade de incrédulos, de corações duros, e levou para fora. Ele poderia, na verdade, poderia mesmo curar ali naquela cidade. Poderia fazer isso. Mas acho que para dar um ensinamento para a gente, ele tirou aquele cego fora de Betsaida. Tirou fora. Acho que pensou, esse povo aqui é incrédulo, esse povo aqui é um povo complicado, eu vou tirar esse cego para fora. Levou fora. A gente, às vezes nós temos que ver quais são nossas companhias, né? Porque às vezes essas companhias são valiosas para nós. Essas pessoas são valiosas para nós. Nós não queremos deixá-las, nós queremos continuar, queremos permanecer. Olha, Jesus é bom, Ele é poderoso, maravilhoso, mas eu tenho umas amizades, umas companhias, eu tenho umas coisas que eu gosto aí, que eu acho que são boas, então eu quero ficar. Então Jesus pegou e levou aquele homem para fora da cidade. Eu suponho que é uma lição para a gente, né? Primeira lição, se deixar ser guiado por Jesus. A segunda lição, sair do meio de pessoas incrédulas, pessoas mundanas, né? Você pode ter amizade, irmão, nós temos que ter amizade com todo mundo, qualquer pessoa nós temos que ter amizade, mas nós temos que ter condição de influenciar essa pessoa. Não podemos ser dominados por essa pessoa, ser envolvidos por essa pessoa, porque às vezes a gente não tem depois condição de buscar a bênção de Deus. Esse cego precisava da bênção de Jesus, e Jesus pegou pela mão. Porque Jesus, irmãos, Ele é amoroso, Ele é bondoso. E Ele pegou aquele homem pela mão e foi conduzindo aquele homem para fora da cidade. Todas as pessoas que se deixam ser guiadas por Jesus são abençoadas. Alguma coisa acontece, Alexandre testemunho, eu gosto de ouvir. Eu converso muito com as pessoas, eu ouço as suas histórias, que elas contam, que elas falam. E eu vejo o que Jesus faz na vida das pessoas quando elas se deixam ser guiadas por Jesus. Não tem coisa demais, ruim, pesada demais, difícil demais, impossível, não tem para Jesus. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Ele quer conduzir essas pessoas no seu caminho, na sua direção. Amém? Agora, é difícil a pessoa se deixar levar por Jesus, não é mesmo? Ele podia lançar objeções, falar, mas Senhor, mas cura eu aqui mesmo. Porque nós muitas vezes temos o nosso jeito, a nossa maneira, Eu quero do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, Cura eu aqui mesmo, está bom aqui, cura aqui mesmo, para que ter que ir lá fora? Então, mas Jesus o conduziu, o cego não resistiu. Então, a primeira lição, deixar ser guiado por Jesus. A segunda lição, ser tirado do ambiente impróprio. Sair fora. Qual que é o seu ambiente? Onde você vive? As pessoas com quem você convive, com quem você conversa. Quais são suas companhias? Se elas forem incrédulas e a sua estrutura espiritual não for forte o bastante, elas poderão influenciar você. E Jesus não vai poder guiar a sua vida. Ele vai perder a parada para essas pessoas, Então essa é a segunda lição. Outra lição, querido, que eu vejo. Eu falo assim, estava pela mão, impondo-lhe as mãos, e levou para fora da aldeia. Olha que coisa interessante, versículo 23, e aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe... Já pensou em negócio complicado? Ele aplicou saliva nos olhos do cego, e impôs as mãos, e você fica pensando, mas esse processo de criar saliva e colocar no olho do cego,
Não me parece que eu tenha feito isso outras vezes. Me parece que foi só esse momento que ele fez esse ritualismo aqui, né? De passar saliva nos olhos daquele cego. E a gente pode falar, mas... Porque nós somos muito... A gente é muito cheio de achar assim. Jesus faz se ele fizer do jeito que eu acho certo. Eu quero Jesus, mas quero que seus procedimentos aconteçam dentro do que eu acho certo, do que eu acho correto. Então, uma série de pessoas que são assim, elas muitas vezes estão lá no mundo, aprofundadas no mundo. Elas estão viciadas muitas vezes, mas se sentem teólogas para ensinar o evangelho, para ensinar a palavra, para criticar, para falar, para dizer. Às vezes estão na prostituição, às vezes estão nas drogas, estão no alcoolismo, estão num monte de coisa errada, mas elas acham que entendem de Deus, que entendem de Jesus, elas querem explicar, elas têm uma teologia delas lá. Então as pessoas, mas não pode, não é assim, não é desse jeito, critica muitas vezes. Então, irmão, Jesus, ele é livre, ele tem seu jeito de agir e trabalhar. Às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, verdade? Mas ele tem seu jeito de fazer. Você sabe que às vezes tem umas coisas engraçadas? Alexandre contou a história da família dele, né? Lá em Maringá, a gente era criado em Maringá, e lá tinha converteu um senhor, uma família na igreja. E eu sempre fui de conversar com as pessoas, ouvir como é que elas se converteram, como é que elas chegaram na igreja e tal. Aí ele contou para mim. Eles eram uma família espírita, né? Uma casa de espíritas. Eles recebiam guias lá, né? Tinha pessoa que recebia guias e manobrava a família ali e tal. Só que eu vim dessa vida aí, dessa experiência eu vim da Umbanda, vai tudo bem até um ponto, depois começa a dar uma ziquezira danada, né? Depois a vida da família vira uma confusão, vira rolo, complicação, e eu passei por isso, sim, de ver a nossa vida de ponta cabeça, assim, de rolo e confusão, porque no começo vai mil maravilhas, mas depois começa a acontecer, começa a ação de demônios, a ação de Exus, e vão agindo, de repente vira de ponta cabeça a família. Então essa família começou a virar de ponta cabeça a família. Aí foi um irmão que começou a evangelizar essa família. E uma daquelas pessoas percebeu assim, não, esse negócio do evangelho, isso é certo, né? Ele pensou, isso é certo. Aí um dia ele se fingiu que estava incorporado, né? E falou para eles assim, olha gente, aquele homem que vem aqui com a Bíblia pregar, ele fala o caminho certo, é bom seguir ele. Aí desincorporou, né? E eles acreditaram, porque o guia falou, né? Que foram para a igreja, se converteram, está uma bênção na igreja da verdade. Então, Deus age, ou não? Deus tem seu jeito de fazer as coisas. Então Jesus fez uma saliva, pegou a saliva e passou no olho daquele cego ali, né? Que coisa interessante, não é mesmo? Então Jesus faz do seu jeito, da sua maneira, verdade? Deus tem, ele age, ele trabalha, faz do jeito que ele pensa deve fazer. Jesus é livre, irmãos, né? Não, ele vai fazer. Então nós somos igreja renovada. Então Jesus tem que agir certinho conforme o nosso entendimento, nossa compreensão. E desse jeitinho. De repente vai na esquina lá, né, a pessoa abriu uma portinha, ou ele operando lá, ou ele salvando, ou ele curando, ou ele batizando. De repente alguém está lá, né, abriu uma igrejinha ali, e nem sabe falar português, não sabe, que eu também não sou tão bom também. De repente, ó Jesus trabalhando ali. Fala, mas não pode. Jesus é livre, irmão, né? Ele trabalha em qualquer lugar. Nós não criticamos ninguém. Amém? Nós não criticamos igreja nenhuma aqui. Universal, mundial, Igreja da Graça. Onde quer que tenha uma porta aberta, Jesus pode estar operando naquele lugar lá, daquele jeito lá, não é isso? Agora, aí então Jesus fez assim, olha. E falou assim, vês alguma coisa? Olha o verso 24. Esse, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo. Olha, irmão, coisa interessante. Você está vendo alguma coisa? Eu vejo os homens, mas eu vejo eles como árvores. Como é que ele conhecia a árvore? Então a gente deduz que um dia ele enxergou bem. E por algum motivo, alguma razão, ele perdeu a sua visão. Porque ele conhecia a árvore. Como é que você está vendo alguma coisa? Eu falei, eu vejo os homens como se fossem árvores. O que a gente entende? Então aquele homem, ele teve visão boa um dia.
E por alguma razão ele ficou cego agora. Quanta gente que é assim, irmãos? Que teve uma visão certa algum dia, que andou bem algum dia, que andou certo algum dia, mas está cego hoje. Está perdido. Verdade? Quanta gente que teve uma visão certa, que enxergava as coisas, que às vezes já pregou, já cantou na igreja, foi bênção, mas é escravo do crack hoje. Quanta gente? Quanta gente que já foi de igreja, que já fez um trabalho bonito, serviu a Deus, cantou, mas hoje está no alcoolismo, na prostituição, perdeu a visão, ficou cego. Esse homem aqui, ele teve vista um dia, ele enxergou bem um dia, por alguma razão, algum motivo. Ele havia agora ficado cego. E não é difícil perder a visão. Você conversa com meio mundo aí fora. Você acha N pessoas que falam, olha, eu estive na igreja, eu já fiz isso, já cantei, eu já preguei, né? Diz que o Brasil tem hoje 36 milhões de pessoas desviadas. E deve ter 35 milhões de pessoas na igreja. Então ele um dia ele enxergou, um dia ele via. Agora ele ficou cego, porque ele conhecia árvores, né? Ele falou, eu vejo os homens como se fossem árvores. Árvores. Talvez, irmãos, você conhece alguém que um dia enxergou, que um dia andou bem, um dia caminhou bem, mas hoje está cego. Voltou para o mundo, servindo ao mundo. Verdade? Essa é a terceira lição. Se nós não tomarmos cuidado, a gente pode ficar cego de novo. A gente pode voltar. Se você for voltar, vai voltar onde você vai voltar? Se você tiver que voltar, porque assim, quando você volta, ninguém para, irmão. Eu parei na fé, ninguém. Ou você está crescendo na fé, ou você está diminuindo, você está caindo. Então, quando você para, eu parei, fiquei cego, eu voltei. Você voltou para onde? Se eu voltar para onde eu saí, eu vou ter que voltar para a Umbanda. E você? Eu vou voltar para o quê? Para o alcoolismo? Para o crack? Para o tchululu? Verdade. Então, ele caiu. Estava cego de novo. Aí, Jesus o pegou, levou para fora. Aí tocou, ele falou, eu vejo os homens como se fossem árvores. Eu não estou vendo direito. Parece que vejo árvores. Aí Jesus fez o quê? Ele tocou novamente. Aí ele viu certo, viu direito. Irmãos, a gente precisa de 2 toques de Jesus. Amém? O primeiro toque se fica bom, mas fica mais ou menos, né? Verdade. Mas você precisa do segundo toque. O segundo toque é o batismo no Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você aceitou Jesus, você está convertido, você está salvo. Se você morrer ali, você está salvo, você vai para o céu, maravilha, mas você ainda está meio cambaleando ainda, você ainda está enxergando mais ou menos as coisas. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, os seus olhos se abrem. Você tem outra visão. Então Jesus tem que dar o segundo toque na sua vida, talvez. Talvez ele deu o primeiro toque, já está enxergando, já ficou bom, né? Já saiu da incredulidade, já foi guiado por Jesus, já deixou os incrédulos para trás, está andando com Jesus agora, sendo guiado por Jesus, já tocou em você, já mudou a sua vida um pouco, bastante, mas falta o segundo toque, esse é fatal. É o toque do batismo com o Espírito Santo. Então Jesus deu o segundo toque, falou, olha, eu vejo os homens, agora eu vejo perfeito, eu consigo distinguir as coisas, né? Olha que ele fala assim. Então novamente impôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Olha, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito, via as coisas de maneira certa, foi restabelecido,
conseguir distinguir as coisas e ver as coisas pelo lado perfeito. Irmão, tem muita gente que é cega, que não consegue enxergar as coisas do lado perfeito, certo. Mas ele agora enxergava, conseguia distinguir as coisas, enxergava tudo do lado perfeito. Amém? Quando você tem o batismo com o Espírito Santo, não é só ter o batismo, é conservar o Espírito Santo na sua vida. Você enxerga as coisas de maneira perfeita, certo, né? Então essa é a terceira lição, né? O segundo toque, que pode fazer você enxergar perfeitamente. Então a primeira lição, ser guiado por Jesus, né? A segunda lição, qual que é? Sair do meio da incredulidade, né? Abandonar as pessoas incrédulas, né? E a terceira lição, o segundo toque. Nós temos que ter os dois toques. Primeiro, a conversão, é bênção, é maravilha, estou convertido, não estou mais com os incrédulos, não tem mais influência na minha vida, eu nasci, né, me converti agora, estou fora desse mundo aí, perdido. Amém, maravilha, mas falta o segundo toque. Fica perfeito, né? Então Jesus deu o segundo toque, né? Aí, então, maravilha, beleza. Agora veja bem, querido, verso 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia, não volta para aquele lugar. Mandou, vai para sua casa, o verso 26, né? E não me entre na aldeia. Não entre na aldeia. Eu acho que, mas lá na aldeia tem meus amigos, né? Meus amigos, meus companheiros, né? Era uma cultura diferente da nossa, né? Mas talvez tivesse um barzinho lá também, tivesse um botequinho lá para tomar uns goles, não é verdade? Não é verdade? Tomar uns beer night lá e tal, né? Ele falou, olha, não entra, vai para sua casa. Não entra mais na aldeia. E talvez se fosse como alguns espertinhos que tem, falou, eu tenho que fazer compra, né? Eu tenho que fazer compra na aldeia, eu tenho que ir lá comprar alguma coisa, eu tenho que ir lá hoje, não, vai para sua casa. Eu falo assim, não volte mais na aldeia. Porque, irmãos, a convivência, você saiu da aldeia, você foi guiado para fora, você foi trazido para fora da aldeia, você foi liberto agora, você está enxergando corretamente as coisas agora. Então não volte mais para a aldeia. Não volte mais na aldeia. Não volte mais naquele ambiente. Deixa aquele ambiente, não é bom para você, é perigoso para você. As pessoas que andam com você, o que elas falam, que tipo de conversa que tem, vai começar a refletir na sua vida, logo começa a refletir na sua vida. Irmão, não tem coisa mais visível do que um crente que está sendo mal orientado, mal conduzido. É fácil de ver. É nítido aos olhos. Então não volte mais para aquele caminho, não volte mais para aquelas pessoas, não volte mais para aquela aldeia. Fica fora. Verdade? Não volte mais. Vai para a sua casa. Às vezes as pessoas querem voltar. Você sabe que às vezes você fala de Sansão. Estamos encerrando já, viu? Irmãos, qual foi o problema de Sansão? Quem sabe? Hã? O cabelo? O cabelo era a solução, né? Como? Confiou em Dalila, né? Então, todos nós, a gente sempre olha o Sansão como aquele que se envolveu com Dalila, né? Envolveu com Dalila. A gente olha assim, né? Mas, irmão, Dalila fechou o caixão. Dalila só fechou a tampa do caixão, né? O problema de Sansão, ele não teve assim consciência do seu chamado, da sua vocação. Porque quando o anjo visitou a mãe de Sansão, falou, olha, você vai ter um filho e ele vai começar a derrotar os filisteus. Sansão tinha uma missão, mas ele é nazireu, não pode pôr navalha no seu cabelo, ele não pode tomar bebida alcoólica, bebida forte, ele não pode fazer um monte de coisa, não pode cortar o cabelo, não é verdade? Não pode cortar o cabelo, não pode ter bebida forte, ele não pode, etc. Ele é nazireu. Então ele não podia tomar vinho, nada. O nazireu
enquanto ele fosse nazireu, tinha alguns que era perpétuo, tinha alguns que era por alguns momentos, por alguns motivos, algumas ações, algumas tarefas. Mas enquanto nazireu, ele não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo, não podia, tá entendendo? Um monte de coisa, não podia comer uva, não podia comer folha de uva, não podia. Então o que Sansão fez? Não podia tocar em cadáver. O que Sansão fez? Saiu da casa dele, arrumou uma namorada onde? No meio dos filisteus, né? E um dia ia lá para ver a namorada, no caminho tinha o quê? Tinha um parreiral de uva, né? Aí ele foi e entrou naquele parreiral. Fazer o quê? Ele não podia chupar uva. Ele não podia tomar vinho. Ele não podia comer folha de uva. O que ele ia fazer naquele parreiral de uva? Mas tem pessoa que é assim. Tem que dar umas olhadinhas, né? Uma olhadinha ali. Como é que é aquele negócio, né? Ficar meio de longe, na verdade. Então foi lá. Aí chegou lá, apareceu um leão. O que ele fez? Matou o leão. Se ele fosse correr, o leão ia cansá-lo, né? Ele matou um leão. Mas o nazireu não podia pegar um cadáver. Quando ele matou o leão, ele se contaminou. E não contente, depois de algum tempo ele passou lá, naquele parreiral de uva, o leão que ele havia matado, o leão estava na caveira do leão, na cabeça do leão tinha vindo uma colmeia, né, de abelha, e aí fez mel. Ele pegou o mel e levou para o pai dele e para a mãe dele, mas não contou para o pai e para a mãe de onde que vinha aquele mel, né? Então ele começou, aí, irmão, dali só fechou o caixão, né? As pessoas são assim, irmãos, elas começam devagarinho. Elas começam devagarinho. Envolve aqui hoje, dá um passinho lá amanhã, dá uma olhadinha depois da manhã, né? Vai. Quando vê, a Dalila vem e fecha o caixão. Então ele fala assim, olha, você vai para a sua casa, não volte mais na aldeia. Vai para a sua casa. Irmão, você pegue a sua rota certinho. Primeiramente, deixe ser guiado por Jesus. Deixe Ele conduzir a sua vida. Deixe Ele dirigir a sua vida. Segundamente, né? Segundo, quais são as suas companhias? Quem você está andando? Vão te abençoar? Vão fortalecer a sua fé? Vão te ajudar? Outra coisa, você está enxergando as coisas perfeitamente? Você não está meio ceguinho ainda, não? Chegando meio de qualquer maneira. E quem enxerga de qualquer maneira, corre risco. Então tem que chegar certo. E outra coisa, não volte. Não volte. Quantas pessoas que voltam, né? Quantos que voltam para o alcoolismo? Quantos que voltam para as drogas? Quantos que voltam para a prostituição? Quantos que voltam e falam assim, olha, não volte mais na aldeia. Amém? Deus abençoe a sua vida, querido. Vamos colocar em pé, vamos orar. Eu não sei o que você precisa. Este homem era cego. Ele precisava ser curado por Jesus. Aliás, ele precisava de uma cura. E foi levado a Jesus. E Jesus se dispôs a curá-lo. Mas tinha aquelas condições, né? Ele ia levá-lo para fora da aldeia. E tirá-lo daquele ambiente. Levar para fora da aldeia. Ia tocar nele 2 vezes. E ia dizer, olha, você não volte mais para a aldeia. Querido, Deus pode fazer qualquer coisa pela sua vida. Não há limite para Deus agir na vida de quem quer que seja. Mas, porque às vezes nós pensamos, irmãos, na nossa fé. Mas eu não tenho fé suficiente para crer dessa forma, irmão. Não temos que ter fé, enorme fé. Nós temos que ter obediência. A obediência nos leva onde a nossa fé não chega. Todos os milagres de Jesus, eles foram precedidos não de grande fé, mas de grande ação de obediência. Amém? O cego obedeceu a Jesus, foi com ele para fora da aldeia, e ali ele foi curado. Então, o que precede os nossos milagres não é a nossa fé. O que precede os nossos milagres é a nossa obediência.
Amém? Eu quero orar com você essa noite. Seu lugar onde você está mesmo.